Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o STF formou maioria para regular as redes sociais. Bom, o debate de hoje será sobre este tema. O Caio Coppola e um esquerdista, um petista aí, vão falar sobre o assunto. Evidentemente que o Caio Coppola é contra a regulação e o esquerdista, o petista, evidentemente que é a favor da regulação das redes. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Essa é uma discussão que acontece no mundo todo, não é algo isolado aqui no Brasil, que é o nível de responsabilidade das redes sociais, porque elas são as donas do parquinho, mas acabam não sendo aí obrigadas a arcar com os prejuízos que os usuários causam neste parquinho. Bom, eu vou começar o debate hoje pelo Coppola perguntando, logo você, Coppola, que é um exímio usuário das redes sociais, tem aí uma resposta que merece muito mais as nossas atenções. As redes devem ser punidas por conteúdos de terceiros? Qual a sua avaliação? Olha, apenas se esse conteúdo for flagrantemente ilegal e se houver ordem judicial fundamentada nos termos da lei determinando a sua remoção. Então, olá, Basília. Olá, doutor Guilherme. Saudações à nossa audiência. Para contextualizar aqui a minha opinião, eu queria trazer a manchete do portal G1 de março de 2019. Aspas, STF censura sites e manda retirar matéria que liga o ministro Dias Toffoli à empreiteira Odebrecht implicada na Operação Lava Jato. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator de inquérito que apura notícias fraudulentas, estipulou multa diária de R$100 mil. Foi com esse propósito de censurar informações e críticas inconvenientes que nasceu, há mais de 5 anos, o famigerado inquérito das fake news, reputado pela Procuradoria-Geral da República como inconstitucional e incompatível com o sistema acusatório. À época, o ministro Dias Toffoli alegou que a notícia da citação ao seu nome em uma delação premiada sobre corrupção era falsa. Contudo, uma apuração superficial dos fatos pela imprensa constatou o exato oposto. Aspas aqui para referida matéria do Grupo Globo. A TV Globo confirmou que o documento, de fato, foi anexado aos autos da Lava Jato no dia 9 de abril e seu conteúdo é exatamente o que a revista, censurada e multada, descreve. O documento, porém, foi retirado do processo, não se sabe as razões. Percebam que a notícia que foi alardeada como falsa e que sujeitou o veículo de comunicação a uma multa diária de R$100 mil era de fato uma notícia verdadeira. Ainda assim, os senhores Dias Toffoli e Alexandre de Moraes se sentiram muito à vontade para censurar a informação e multar a plataforma em caráter liminar, sem sequer ouvir a parte acusada. Esse mesmo ministro, Dias Toffoli, no ano seguinte, julho de 2020, compartilhou conosco os seus delírios de grandeza sobre as suas próprias atribuições. Olha o que ele falou. Enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro. Será? Eu sempre achei que a função do STF era garantir a constitucionalidade de atos e leis, não modificar, alterar, reinterpretar, editar normas de acordo com a sua vontade. O Dias Toffoli também afirmou que o Brasil já tem um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo STF e que a letalidade policial e a violência doméstica são consequência dos excessos da liberdade de expressão na sociedade. É esse homem, com esse notável saber jurídico, que quer estender a todas as plataformas virtuais e redes sociais o mesmo tipo de direito que ele tentou praticar lá em 2019 ao tirar do ar uma matéria que lhe incomodava. Um direito que institui verdades oficiais e censura prévia. Um direito que é próprio de regimes de exceção. O artigo 19 do Marco Civil estabelece que uma plataforma ou rede só pode ser responsabilizada depois de ordem judicial se não tomar as devidas providências. O Congresso brasileiro, a quem cabe verdadeiramente redigir, editar, aprovar as leis, fez isso pensando justamente em impedir a censura prévia, que é proibida pela Constituição. Então, aqui no seu editorial sobre esse tema, intitulado Censor de um País Inteiro,
A Gazeta do Povo escreve: a imposição nesses moldes propostos pelo Toffoli será o fim da liberdade de expressão nas mídias sociais, que, para evitar qualquer problema judicial, se encarregarão de apagar absolutamente tudo o que tiver a mínima possibilidade de ser entendido como ilícito. Críticas a políticos, a governos e a instituições, a difusão de fatos inequivocamente verdadeiros, mas que desagradem o poderoso de turno, a crítica a comportamentos, tudo isso e muito mais corre o risco de desaparecer das mídias sociais, acabando com o debate público e transformando em mero concurso de quem concorda mais com aqueles que fazem as regras. Então eu recordo aqui ao telespectador a última frase de todas as edições aqui do nosso programa, que é a seguinte: lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. De papéis. E aí, só para fechar, Basília, se a CNN não responde juridicamente pelas minhas opiniões, por que o Instagram, o Facebook, o X ou o YouTube deveriam ser responsabilizados antes de serem notificados pela Justiça? Aí eu estou vendo aqui as redes sociais do Sugimori e do Coppola. Eu não me responsabilizo pelo que vocês, espectadores da CNN, forem lá digitar, responder a eles, mas convido-os para que acessem as redes, todas as plataformas. Aqui a gente não faz propaganda para uma ou outra, e vejam lá o conteúdo de Caio Coppola e de Guilherme Sugimori. Bom, tem muitas discussões aí, Coppola, inclusive sobre o fato de que essas redes ganham a partir da monetização de conteúdos que podem trazer ofensas, crimes de outra ordem. Isso foi algo que passou de maneira secundária na discussão do Marco Civil da internet. A monetização não era tão popular quanto agora. Daí que regrar um ambiente em que se tem muita circulação de informações, opiniões e dinheiro torna-se urgente. Sugimori, as redes devem ser punidas por conteúdos de terceiros? Qual a sua avaliação? Boa noite, Basília. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Faz muito tempo que nós não nos vemos. É sempre um prazer voltar aqui a vê-lo. Bom, eu gostaria de iniciar falando das Big Techs. Tá? Nós temos um problema de regular as Big Techs. É um grande setor da sociedade não regulado, é talvez um dos últimos grandes setores com impacto social que foge de maneira eficiente de praticamente todas as regulações. As pessoas travam, o nosso legislativo vem travando os debates sérios sobre os detalhes de regulação e acabam simplesmente não regulando. E as Big Techs, por enquanto, vêm fazendo o que querem até muito recentemente. Tá? Eu sou um grande defensor de que com grandes mudanças tecnológicas, sociais, a regulamentação e a regulação são essenciais, porque é só assim que a gente consegue manter uma sociedade, não necessariamente o status quo, mas o funcionamento básico que nós estamos acostumados, dentro das regras que nós estamos acostumados, com grandes alterações. Precisa sentar, discutir, regulamentar. Como nós estamos finalmente aqui tratando da regulação dessa liberdade, o que as Big Techs estão fazendo? Usando a bandeira da liberdade de expressão para dizer não, deve se manter tudo como está e nós não deveremos ser responsabilizados e assim não tem regulação. Faz o que quer porque não é culpa deles. O que o Barroso e essa questão do artigo 19 estão discutindo essencialmente? Se você pode responsabilizar essas empresas, as redes sociais, a plataforma, antes de eles terem recebido uma notificação judicial mandando que eles parem de publicar ou retirem alguma coisa. Esse case específico que o Caio apresentou agora, tratando de uma manifestação contra o STF, uma determinação para retirada, eu não entendo que vem ao caso, porque justamente não é o que se discute aqui. Lá havia uma determinação para que se retirasse. Então a plataforma, dentro mesmo dessas normas mais libertárias, era responsabilizável. A gente pode discutir caso a caso se a decisão judicial foi acertada ou não, mas o que está em discussão aqui existe alguma maneira de que as plataformas não veiculem certos materiais antes dessa notificação extrajudicial? Elas podem ter responsabilidade, não é nem veicular, elas podem veicular, mas elas podem ter responsabilidade sobre manter aquilo no ar? Essa discussão começou há muito tempo atrás sobre os crimes contra a honra. E aí eu vou concordar com o voto do Barroso.
os crimes contra a honra, essa discussão pessoa contra pessoa, tudo bem, eu concordo, isso pode ficar mantido como responsabilizável somente após uma decisão judicial. Mas a gente viu nos últimos anos uma piora desse cenário em que as coisas que são colocadas nas plataformas vão muito além de uma ofensa, um xingamento. A gente está falando aqui de problemas com a democracia, a gente está falando de incitação a crime, a gente está falando de casos evidentes e claríssimos de homofobia, de machismo. São matérias que agora estão gerando danos enormes, que não tinham esse grande alcance amplo para todos os cidadãos e agora tem, todo cidadão consegue um alcance enorme e que o que se vem defendendo, e com o que eu concordo, é que nessas matérias que podem até vir a ser definidas especificamente, essas matérias exigem um dever de cuidado da plataforma. Essas matérias exigem uma observação. A questão é como a gente vai regulamentar isso. O que nós não podemos ter agora é o que o artigo 19 do Marco Civil coloca, que é uma previsão de imunidade às plataformas. Não é uma questão de assunto, aqui você não precisa fazer nada se não receber uma ordem judicial. E como você bem apontou, Basília, eles lucram com isso. Então não é uma questão de consumidor ou liberdade, é uma questão de deixar algo que é criminoso, é delicado, tem impactos enormes porque você está lucrando contra isso. Está na hora de cobrar das plataformas a responsabilidade delas sobre o material que elas estão usando para fazer dinheiro. Isso não é consumidor, isso não é liberdade, isso é negócios. Elas estão fazendo dinheiro e elas precisam ter responsabilidade. Bom, essa questão da regulação decidida pelo STF vai atingir absolutamente todo mundo, evidentemente. Agora o Estado está com o controle da sua vida. O Estado agora é quem vai gerenciar o que você posta e o que você não posta. O Estado agora é o que vai dar o aval do direcionamento dos seus, das suas vontades, até dos seus desejos, né? Então você não pode postar na rede social agora o que você quiser. Você vai ser fiscalizado, né? Tanto você individualmente como a rede social, ou seja, a plataforma, né? A empresa ali, a plataforma que você está utilizando como para se comunicar, para postar os seus conteúdos e tudo mais, vai ser fiscalizada, vai ser cobrada, e a própria empresa não vai aceitar que você coloque ali na plataforma qualquer coisa, qualquer postagem. Aquelas postagens que eles considerarem que serão ofensivas ao Estado, enfim. Ao Estado, o Estado quem é? O Judiciário, o Estado é o Executivo, o Estado é o Legislativo, enfim, as instituições, né? E aí eles vão fiscalizar todos esses conteúdos que serão postados e não vão deixar a coisa fluir como deveria ser. Ou seja, quanto mais restrição se coloca em relação às liberdades em um país, mais antidemocrático é esse país. Mais a democracia a tal democracia é afetada. Né? Você não vê nenhum país autoritário, né? Nenhum país que tem um regime de ditadura ter algum tipo de liberdade, né? É tudo muito restrito, é tudo muito escondido, né? Não tem publicidade de absolutamente nada. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Aos poucos eles vão avançando, né? Com essa decisão agora do STF, dessa regulação que vai haver, é um primeiro passo. Esse primeiro passo já vem sendo dado desde lá de trás. E aí as coisas só vai aumentando.
Eles decidiram aí por essa regulação, porém não cabe ao STF ser o poder STF, né, ter essa conduta de regular. Não é a função do STF regular alguma coisa, criar lei para alguma coisa. Quem cria leis é o poder legislativo, né, que é lá dos parlamentares, Senado e Câmara. Câmara não, Câmara. Senado e Câmara. Então, eles estão aí usurpando, o STF está usurpando para si uma função que é justamente do Congresso Nacional, do Parlamento, do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo, os parlamentares já haviam, a Câmara já havia decidido essa questão. O Parlamento decidiu não votar, porque não haveria como ter ali né, os parlamentares não quiseram votar essa questão, por conta de uma rejeição popular, evidentemente, né? Só que o Supremo, né, o STF entendeu que eles deveriam votar, né, porque isso é algo urgente e que deveria ser votado de alguma forma. E aí eles decidiram criar aí essa regulação, né? Se fizeram isso, é porque o STF tem esse poder. E quando não tem, eles criam. É isso? Bom, o que falar de uma decisão dessa? O que falar de uma decisão dessa? Não tem nem o que falar. Se não tem o que falar, eu vou ficando por aqui, né? Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.